tarde, irmãos. Paz seja convosco. Estamos iniciando aqui nossa escola bíblica hoje. Alguns de vocês já assistiram na semana passada, no sábado, o vídeo que nós fizemos sobre os 6 inimigos da fé. E agora nós estamos falando sobre o caráter cristão e a natureza pecaminosa do homem. Para começar, gostaria de ler com vocês Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim, versículo 26, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, o seu Filho e nosso Salvador, eu quero pedir, Pai, que o teu Espírito Santo nos auxilie nesta aula, Senhor. Nos ajude, Senhor amado, na compreensão, na interpretação. Que estes ensinamentos, Senhor amado, moldem o nosso ser, moldem o nosso caráter. Que estes ensinamentos tragam transformação para aquilo que nós somos diante de Ti. Paizinho querido, em nome de Jesus, se conosco nesta aula, nos ensina, Senhor amado, nos faz guardar a Tua palavra, nos faz ter vontade, desejo de praticar na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar aqui o caráter cristão e a natureza pecaminosa, tá? E eu quero, então, que você pense um pouquinho comigo o que significa caráter. Você já parou para pensar o que é caráter? Hoje nas escolas, nas faculdades, a ciência, ela fala bastante sobre caráter. Mas não se fala sobre caráter cristão, e sim sobre o caráter social, o caráter moral, o caráter de um modo geral. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre caráter do cristão, daquele que diz que é filho de Deus, daquele que diz que crê em Cristo Jesus, daquele que diz que lê a palavra, né? O que tem acontecido no nosso caráter é quando nós nos chamamos de cristãos, né? Na verdade, é isso que nós queremos saber. E queremos saber também o que significa essa natureza pecaminosa, né? Eu e você temos essa natureza. Eu e você sabemos qual é o nosso caráter. Você sabia que não existe pessoa sem caráter? Né? Às vezes a gente usa essa expressão, não sei se você já usou, se você já viu alguém, já ouviu, né, alguém usando assim essa expressão assim, é falta de caráter. Não existe pessoa com falta de caráter. Todos nós temos caráter, bom ou mau, ou desvirtuado, né? Ou doentio, um caráter doentio. Mas todos temos caráter. Muito bem, dito isso, vamos para frente. Vamos ver o que temos aqui no nosso próximo slide. Coloquei aqui algumas figuras para ficar na nossa memória, para ajudar a gente a guardar, né? Então, caráter, não sei se você consegue ver aí, eu fiz um feixe de trigo ali, né? Porque caráter, segundo o dicionário, segundo Aurélio, tá? Ele diz que é um feixe, tá? O nosso caráter é o feixe de todas as nossas condutas boas e más, ou seja, as nossas características boas e más que nós praticamos, tá? Então, eu coloquei justamente um feixe ali para representar as nossas ações, reações, atitudes, tá? Então, isso é a definição de caráter. É o conjunto das coisas boas e más do indivíduo, tá bom? E o que é, então, caráter cristão? Né? Também coloquei uma figurinha ali representando
é uma criança, então uma criança ela começa tendo a sua formatura ou a sua formação na infância, né? Ela é uma criança, então ela tem a sua primeira formação dentro de casa. Quando ela vai se formando uma criança, ela nasceu, ela não falava, ela nasceu, ela não sabia nada, e ela começa a saber o que é comida, ela começa a saber o que são as higienes pessoais, ela começa a saber o que pode, o que não pode. Ela está sendo formada no seu caráter. Ela já tem uma personalidade que está sendo construída juntamente com o seu caráter. Essa personalidade veio com ela, dos seus genes, da sua genética, herdada do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados, né? Então, e o caráter não é genético, tá? O caráter ele é construído de fora para dentro, tá? Então a gente vai ver isso mais pra frente. E eu coloquei então uma criança ali simbolizando sua primeira formatura, mas ela vai ter muitas outras que vai completar a sua formação. Não sei se ficou claro para você, mas eu creio que sim. Coloquei aqui o meu melhor para você e da pesquisa que eu fiz, né, dentro da Palavra de Deus, dentro da apostilinha que nós estamos estudando, que é Caráter Cristão. E eu trouxe então aqui o versículo que a gente já leu, né? E eu destaquei duas palavras aqui, coloquei em cores mais claras, não sei se está aparecendo bem aí para você, tá? Tá em azul claro aqui, talvez não apareça muito aí para você, conforme a nossa imagem, tá? Conforme a nossa imagem. Eu acho que é bom mudar a cor, será? Para aparecer melhor? Mas eu vou deixar assim, olha. Façamos o homem a nossa imagem. Imagem é aquilo que você vê, tá? Então eu olho para você e eu vejo a sua imagem. Eu vejo se você tem cabelo castanho, eu vejo se você tem cabelo louro, eu vejo a tua imagem. Se você é mais alto, mais baixo, mais encorpado, qual é a cor da sua pele. Então essa é a sua imagem, certo? E aí ele diz assim, conforme a nossa semelhança. E aí tem um ponto e vírgula, que se você ler lá no livro de Gênesis, no versículo 26 e 27, principalmente aqui no versículo 26, tá? Quando ele diz ali, a nossa semelhança, tem um ponto e vírgula, e aí ele tem a explicação, tá? Ponto e vírgula, e explica por quê. Semelhança está voltado ou focado, por isso ponto e vírgula, para explicar aonde é essa semelhança, ou seja, parecido aonde. Então nós somos parecidos na imagem, nós somos feitos à imagem e fomos feitos à semelhança. A semelhança se trata de algo mais profundo, tá? Ele está falando das coisas mais subjetivas, daquelas coisas mais internas, vamos dizer assim, tá? Se refere à capacidade, à inteligência, pensamentos, sentimentos. Então, se refere mais a estas coisas. Por isso que ele diz assim, a nossa semelhança e domine. Quer dizer, ele está falando que nós somos capazes, o Senhor nos deu capacidade, ele nos fez semelhantes a ele também na parte de sentir, pensar, raciocinar. Ele nos deu essa capacidade, né? Domine sobre. Isso vai ter muita interferência no nosso caráter, tá bom? Posso ir para frente, gente? Vocês conseguiram pegar até aqui? Eu me fiz entender com vocês? Muito bem, vamos para frente então. Aí eu trouxe aqui alguma coisa para a gente poder debater um pouquinho sobre esse caráter, né? O caráter de uma pessoa não depende das suas formações, da sua instrução. Tem pessoas que são analfabetas,
Parece meio bizarro a gente falar hoje de pessoas analfabetas. Parece meio estranho, né? Mas ainda existem pessoas analfabetas. Ainda existem pessoas próximas de nós que não sabem ler e escrever, ou que muitas vezes sabem ler um pouquinho, escrever um pouquinho, mas são semi-analfabetos. Não tiveram a oportunidade ou não tiveram a condição de estudar, de ter uma formação. Mas, no entanto, são pessoas de um caráter digno, de um caráter exemplar, tá? Então, caráter não necessariamente depende de instrução ou formação. Embora, veja só, que eu quero parar um pouquinho aqui para dizer que, embora ele seja adquirido de fora para dentro, ou seja, ele vem do meu externo para dentro de mim. É isso que significa de fora para dentro, tá? Então, embora ele seja adquirido de fora para dentro, ou seja, caráter é apreendido, tá? Ele é introjetado dentro de nós, ele é introduzido para dentro, tá? O que significa isso? O que exatamente que significa isso? Significa quando você diz para o seu filhinho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu aluno, para aquela criança, aquela pessoa com quem você está conversando, algo que você diz hoje, só hoje você diz várias vezes a mesma coisa. Você está ensinando, repetindo, principalmente aquela criança que está na fase dos porquês. Por que, mãe? Por que isso? Por que aquilo? Mas por quê? Você lembra dessa fase do seu filho, da sua filha, daquela criança que você acompanhou? Ele tem uma fase na vida que ele tudo quer saber. Por quê? Por quê? Por quê, né? Esse porquê, meus amados, é a melhor oportunidade que nós temos de incutir na cabeça dessa criança o caráter, tá? E assim, no meu caso, eu trabalho com pessoas adultas, com jovens adultos, com famílias, e eu estou trabalhando diretamente na formação ou na transformação de caráter. E olha só, com adultos eu ainda tenho que ser muito mais persistente, porque o adulto ele tem mais dificuldade de admitir que não sabe. Então, e ele já teve muitas vezes, o adulto já teve o seu caráter deformado. Ele tinha um bom caráter, se perdeu na caminhada, desconstruiu o seu caráter. Algumas pessoas já eram pastores, obreiros, pessoas que eram usadas nas mãos do Senhor e se perderam, se desviaram do caminho, saíram da presença de Deus, tiveram seu caráter corrompido, se perderam, se entristeceram na caminhada e foram prejudicada espiritualmente, prejudicada moralmente por conta de terem saído da presença do Senhor, como o filho pródigo, né? Como os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, né? Caim matou Abel, não é assim? Caim se corrompeu no seu caráter lá no Jardim do Éden e matou o seu irmão, sabe? Então, assim, muitas vezes a pessoa cresce e se perde na caminhada e tendo seu caráter deturpado. E ele precisa, então, novamente resgatar e construir o seu caráter. Então, nós estamos falando do quê? De incutir na mente da pessoa, na nossa mente, um novo aprendizado, novos conceitos, uma nova sabedoria, uma nova maneira de pensar sobre determinado assunto, determinada coisa. Isso é transformação de caráter ou formação de caráter, certo? Muito bem, eu dou aula aqui no vídeo, mas eu quase que pergunto para vocês, você quer perguntar alguma coisa?
Se você quiser, você manda no WhatsApp alguma pergunta que na próxima aula que a gente tiver eu respondo para vocês, tá bom? Muito bem. Eu coloquei alguns versículos aqui para você poder refletir também, quem sabe fazer alguma anotação, tá? Eu coloquei aqui Provérbios 22:6, que está profundamente ligado a isso que nós estamos falando, porque ele diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, que quando ele crescer ele não se desviará dele. Então o caminho foi incutido. Nós não incutimos o caminho simplesmente falando, nós temos que caminhar com ele no caminho. Nós temos que andar com ele no caminho, dizendo para ele: este é o caminho, aqui você vira para a direita, aqui você vira para a esquerda, aqui você vai reto. Nós estamos ensinando o caminho e essa criança vai aprender, e quando ela crescer, ela não vai se perder na jornada. Outro versículo que eu coloquei também é o Salmo 105, né? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. O que eu entendo como lâmpada para os nossos pés? Sabe? Iluminando os meus passos. Sabe? A palavra de Deus me diz aonde eu posso pôr o meu pé, aonde eu posso colocar os meus pés e aonde eu não devo colocar os meus pés. Se eu entender que os meus pés, eles me levam para lugares, né, entrar em algum lugar, então eu preciso cuidar aonde vão os meus pés. E às vezes eu ando no escuro, então a palavra de Deus, ela me conduz. Muito bem. Opa. Eu estou incutindo aqui na nossa mente, né? Por isso ele está um pouco repetitivo, porque é sobre esse tema que nós estamos falando, tá? E aqui uma das coisas que ele fala, o caráter é o aspecto psíquico, tá? O aspecto psíquico da personalidade. Ou seja, são as características responsáveis pelas nossas ações. É o nosso caráter, tá? Que diz para nós como que nós vamos agir em determinada situação, em determinadas escolhas que nós temos a fazer na vida. Hoje eu escolho ir à igreja, hoje eu escolho assistir à escola bíblica, hoje eu escolho ficar em casa e assistir novela, hoje eu escolho ficar com preguiça, ficar dormindo, hoje eu escolho perdoar aquela pessoa, hoje eu escolho. Isso tudo tem a ver com as minhas ações e com as minhas reações. Então, o caráter é o aspecto psíquico da personalidade e é a característica responsável por essas coisas, pelas ações e reações e expressões dos nossos pensamentos e sentimentos, tá? Porque o meu pensamento, ele é pensado, então ele é refletido. Então eu tenho um pensamento, eu reflito e compreendo o que eu estou pensando, e aí eu expresso o que eu estou pensando. Os meus sentimentos também, eu compreendo os meus sentimentos, aí eu reflito sobre eles e eu expresso o meu sentimento. Então isso tudo está ligado ao meu caráter, juntamente com a minha personalidade, tá? Então personalidade e caráter estão profundamente ligados, tá? É bem importante a gente entender isso, a minha personalidade, as expressões da minha personalidade, né? Mas para que eu possa saber o que isso significa, eu preciso entender que Deus me criou com personalidade. E a coisa mais linda que eu acho, meus queridos, é que a personalidade que Deus me deu, Ele deu para mim, Ele não deu para você. E a personalidade que Ele deu para você, Ele deu para você, Ele não deu para mim. Porque Deus, Ele foi muito específico com a minha vida e com a sua vida. Faz sentido para você, meu querido? Então, olha que coisa linda isso, né? Tem algo assim essencial, maravilhoso de Deus aí, na identidade dele comigo, na identidade dele com você. Personalidade vem do latim persona, tá? Ou personagem, como você quiser entender, né? E o personagem, o que significa? Personagem é aquilo que você aparece, que você mostra para o mundo. Mas
o mais importante é que nenhum personagem ele é definitivo ou para o tempo todo. Então, uma pessoa que está vivendo, por isso é tão importante eu entender que persona é mais profundo do que personagem, tá? Persona tem a ver com a minha essência, tem a ver com aquilo que eu sou verdadeiramente, tá? Então, assim, às vezes as pessoas têm a tendência de trazer um personagem, de fazer um personagem, representar um personagem para disfarçar, na verdade, a sua personalidade ou para mascarar a sua personalidade, tá? O que significa isso, tá? É aquela máscara temporária, aquele fingimento temporário, querer mostrar uma coisa que eu não sou, né? Isso é natureza pecaminosa. Essa é a natureza pecaminosa do homem, querer ser o que ele não é, mostrar ser o que ele não é. Né? Deus nos criou um ser puro, um ser digno, um ser perfeito, tá? Mas a natureza pecaminosa nos corrompeu e por causa disso nós deturpamos o nosso caráter e a nossa personalidade. Então, persona é a face que eu mostro para o mundo. A personalidade não muda. É importante a gente entender isso. Ela nasce conosco, ela tem parte genética, ela não muda. Ela pode ser melhorada, aperfeiçoada. E tem algo extraordinário aqui que é muito importante que a gente consiga compreender. É que a personalidade ela é estabelecida até os 7 anos. Ela é construída e estabelecida até os 7 anos. E ela tem a ver com os nossos sentimentos, com toda a parte psíquica, cognitiva, afetiva, ela tem tudo a ver. Então, uma criança que sofre maus tratos, uma pessoa que sofre situações difíceis na vida até os 7 anos, ela pode correr o risco de ter a sua vida, de um modo geral, lá na frente, prejudicado na sua parte afetiva, na sua parte moral, na sua parte, de alguma forma, nos exemplos que ela recebeu, porque até os 7 anos ela está formando a sua personalidade e depois ela vai, digamos assim, ampliar, mas ela vai ampliar a partir do alicerce, ou seja, daquilo que ela recebeu até os 7 anos. A importância de estarmos levando nossos filhos à escola bíblica, a importância de estarmos orando com os nossos filhos, a importância de podermos estar lendo a Bíblia, falando da palavra para os nossos filhos enquanto eles são pequenininhos, ensinando a eles o caminho que eles deverão seguir quando eles estiverem maiorzinhos, quando eles forem juniores, quando eles forem adolescentes, né? Eu gosto demais desse tema, gente. Isso é forte demais para mim, tá? A personalidade, então, ela é formada a partir dos genes, né? Então, ela não é uma coisa que foi aprendida, ela já vem comigo, né? Já nasce com a gente. Temperamento. Temperamento, ele é herdado geneticamente e está profundamente aliado ao caráter e à personalidade. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem muito a ver com a formação do caráter, tá? Então, veja só, se caráter ele é aprendido de fora para dentro, mas ele tem a ver com algo que já está dentro de mim, que é a personalidade e é o temperamento, então o que significa isso, tá? Pra gente entender, né? Então, aquela pessoa que tem um temperamento forte, que é por exemplo, um colérico sanguíneo. Colérico sanguíneo é aquela pessoa que explode com facilidade. É aquela pessoa que quando ela quer uma coisa, ela luta, ela persiste, ela briga, ela bate o pé, porque ela tem um temperamento forte. E esse temperamento não muda, porque ele é genético. Então o que acontece? Esse temperamento ele é trabalhado, ele é moldado. O que isso tem a ver com o caráter? E aqui entra muito, muito, muito sério a parte do caráter cristão, irmãos. Sabe por quê? Uma criança que cresce sobre a influência da agressividade, da violência, ela está aprendendo um caráter agressivo e violento.
com palavras agressivas, com palavras malcriadas, ela está crescendo. Se ela vê uma pessoa mentindo, o seu caráter está sendo formado para mentir. Se ela vê a pessoa, em vez de ser carinhosa, é uma pessoa que empurra, que machuca, o seu caráter está sendo formado para esse lado. Se ela está vendo uma pessoa que não pede desculpas, não pede licença, não ora, não crê em Deus, não demonstra religião nenhuma, não demonstra nenhuma espiritualidade, essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele está aprendendo, está formando o seu caráter assim. Aonde que entra o seu temperamento? O seu temperamento, se ele tem um temperamento que nasceu com ele, que é herdado dos seus pais, dos seus antepassados, e ele tem um temperamento colérico sanguíneo, ele vai ser aquela pessoa mais violenta que você pode imaginar. Por quê? Porque ele tem um caráter formado dentro da violência e ele tem um temperamento forte. Então, junta esse temperamento forte com aquilo que ele aprendeu, imagine com que força que vem isso. Faz sentido para você? Por outro lado, uma pessoa com um temperamento colérico sanguíneo, que é persistente, que é corajoso, que vai em frente, que não desiste fácil, que tem autoridade nas palavras, e ele é criado num ambiente de amor, de carinho, de bons exemplos. Com esse temperamento forte, ele vai exercer com perseverança esse carinho, ele vai exercer com perseverança a busca dos seus sonhos, a busca dos seus objetivos. O seu caráter foi formado num ambiente adequado para o seu temperamento. Faz sentido para vocês, meus queridos? Então, uma pessoa que cresceu aprendendo que a palavra de Deus molda, que a palavra de Deus diz que eu devo amar o meu irmão, eu devo amar o outro da mesma forma que eu me amo. Que eu devo amar o meu próximo tanto quanto eu amo a mim mesmo. Então, essa pessoa que é uma pessoa que tem o perfil, que tem o seu temperamento colérico sanguíneo, essa pessoa, ela vai levar isso com ela para a vida toda. Por quê? Porque ela tem esse perfil de ser forte, de ser persistente, de ser vencedor, de ter autoridade nas palavras. Ela vai fazer valer isso na vida dela. A mesma coisa é o fleumático. O fleumático é músico, é romântico, é melancólico, ele gosta da adoração, ele gosta. Então, quando ele é criado num ambiente, ele recebe instrução, ele recebe ensinamentos, bons exemplos de romance, de harmonia, de paz, de pacificação. Ele recebe coisas boas, ele vai levar isso com ele, tudo isso vai virar na vida dele motivo de adoração, motivo de gratidão, motivo para louvar e para cantar, né? Ok, vamos lá, estamos quase terminando aqui, tá bom? Natureza pecaminosa, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre natureza pecaminosa. Romanos 3:23, a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. Muito bem, quando o ser humano usou do seu livre-arbítrio contra si mesmo, olha que coisa, Deus nos criou perfeitos, em harmonia, nos colocou num lugar maravilhoso, colocou a gente no jardim do Éden para dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e pediu que se multiplicasse. Deus colocou o homem nesse lugar. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para ser perfeito, para ser abençoado, mas Deus criou o homem e deu a ele a liberdade para poder caminhar com ele. Mas o homem se corrompeu pelo pecado. E quando o homem se corrompeu, deu ouvidos à voz do pecado, deu ouvido à voz de Satanás, deixou que o pecado entrasse no seu coração, essa natureza pecaminosa aflorou. Natureza, irmãos, vem daquilo que é natural, tá? Natureza, natural, é natural em mim.
Em mim é natural. O que é natural em mim? Natural eu respirar, natural eu ter fome, natural eu ir ao banheiro, natural eu sentir, se me tocar, se me machucar, eu sentir dor, significa vida. É natural eu ter sentimentos, é natural eu ter pensamentos, natureza, tá? É natural eu ter desejos. Agora eu preciso escolher sobre os meus desejos. E a natureza do homem, a natureza pecaminosa está ligada aos nossos desejos. Então, só que eu preciso aprender a escolher. Eu quero seguir a minha natureza pecaminosa ou eu quero seguir a minha natureza que se inclina para o Senhor. Então, a natureza pecaminosa aflorou com o pecado no coração do ser humano. Quero deixar isso para a gente pensar. E desde então o homem conheceu a queda. O homem vem se perdendo na sua caminhada a partir desse momento. A partir daí o homem começou a perverter a sexualidade, a perverter a condição de ter, começou a ser ganancioso, orgulhoso. A raça humana, né? Quando eu digo homem, a raça humana começou a ser orgulhosa, gananciosa, pervertida, perverteu aquilo que era perfeito que Deus deu a ela. Então o homem conheceu a queda, né? O caráter cristão, irmãos, é aquele caráter regenerado. Ou é aquele caráter que nunca se corrompeu, nasceu num lar cristão e cresceu dentro daqueles padrões e não se perdeu na sua jornada, não se perdeu na sua caminhada, tá? Então, o caráter regenerado pelo Evangelho é, no meu caso, eu, né? Que eu conheci a palavra, mas eu não entendia a palavra. Eu conhecia de ouvir falar, né? E João, no capítulo 3, versículos 6 e 7, é extraordinária essa palavra, quando Nicodemos encontra Jesus. E o que Jesus responde para Nicodemos quando ele é perguntado sobre a salvação? E o Senhor responde para ele: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. Para que o homem seja regenerado no seu caráter, na sua vida, o homem precisa nascer de novo. Mas aquele que nasce da carne é carne. Então é preciso nascer da água e do Espírito. Do que o Senhor está falando aqui? Ele está falando de uma transformação de pensamento, de uma transformação de sentimento, de uma transformação de comportamento, de atitudes. O homem precisa mudar, deixar para trás tudo aquilo que antes era corrompido e passar a viver uma vida nova, comportamentos novos. Romanos 1,16 diz que a salvação é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, assim, a salvação regenera o homem. Porque aquele que mentia para de mentir, aquele que roubava não rouba mais. Em Efésios está escrito isso, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque teve o seu caráter, teve a sua maneira de pensar transformada, teve a sua fé, seu encontro com Jesus, como Paulo teve, e teve toda a sua vida transformada, regenerada no Senhor. 2 Coríntios 5,17, para fechar, diz assim: o nascido de novo é aquele que teve na salvação a sua vida, a salvação da sua vida, teve regeneração, né? Seu caráter foi profundamente transformado. Então, meus queridos, caráter cristão é aquela pessoa que tem caráter cristão, se torna um bom cidadão, um bom cristão, um bom pastor, um bom obreiro, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. É aquela pessoa que teve transformado